Bom, então agora está todo mundo ouvindo, né? O Filotenófora estava dizendo para vocês que tem o nome em função dessa característica, né, da anatomia externa, de estar apresentando um pente ou ser portador de pente. E são chamados como carambola do mar, esse é o nome comum desses animais, né? Agora, vamos lembrar um pouco da filogenia dos metazoa, até mesmo para a gente se localizar em qual filo e qual grupo que a gente está, né? Então, lembrando aqui o grupo dos metazoa, nós falamos que tem um grupo dos parazoa, onde a gente estudou os porífera, temos os eumetazoa, ou seja, os metazoários verdadeiros, dali os radiata, que te estudou os quinidários, e agora estamos aqui com este outro filo chamado tenófora, né? Logo temos o grupo dos bilatérios, e dentre os bilatérios tem três clados, os lopotrocozoa, né? Os ecdysozoa, os rotífera que ainda estão fora, não estão fazendo parte de um clado ainda, estão separados, e os deuterostômios, ou deuterostomados, né, onde estão agrupados os equinodermos e os cordados. Ainda, então, nesse grupo dos bilatérios, temos vários filos, né, que faziam no passado, né, faziam parte, inclusive, dos plateumintes, e que agora são filos pequenos, né, como, por exemplo, a coelomorfa, o filo Mesozoa, até mesmo o filo Nemerteia, que antigamente era considerado dentro do filo plateuminta, hoje a classificação, né, atual, ela vem dividindo em filos pequenos. Então, nós vamos poder dar conta de tudo esse semestre, desde os radiata, o tenófora, para fechar os radiata, e dentre os bilatérios, esse clado Lopotrocozoa, que agrupa, como já falei, principalmente os plateumintos, os moluscos e os anelida. E o resto de filos pequenos, a gente vai ter uma aula onde eu vou estar resumindo cada um desses filos com suas características. O clado Ecdysozoa agrupa o filo Nematoda e o Artrópoda. E esses dois filos serão motivo de estudo no segundo semestre. Bom, características dos tenófora. Aproximadamente tem 182 espécies descritas. Esses animais têm, como já disse, né, são radiata e, portanto, sua assimetria radial ou birradial. São triblásticos. Uma diferença, como são os quinidários? Eles são triblásticos, são diblásticos, ou não, ou são monoblásticos? Como são os quinidários? Podemos estar interagindo e vocês também participando através do microfone, por favor. Então, triblástico, para fixar, o que significa ser triblástico? Animal com 3 folhetos embrionários, né? Então, tem ectodermis, a endodermis e a mesodermis. Alguns tenófora somente apresentam 2 folhetos embrionários. Então, temos representantes ainda diblásticos dentre os tenófora, mas a grande maioria deles são triblásticos. São considerados animais protostômios. E como a gente já disse, o animal protostômio é aquele que o orifício blastóporo, no processo embrionário, o desenvolvimento embrionário, dá origem primeiro à boca, né? Como esses animais são radiata, ou de simetria radial, então o corpo deles, né, tem um eixo. O eixo do corpo deles, ele tem a região, né, nós podemos localizar duas regiões. A região oral, onde se encontra a boca, e a região aboral, onde
nesse caso se encontraria um órgão chamado órgão aboral. A mesogleia, assim como no caso dos quinidários, lembram que os quinidários apresentam a mesogleia com abundante colágeno e que isso também está em função da forma dos quinidários. Aquelas que são medusas, por exemplo, têm abundante colágeno, com certeza. Então, no caso desses ctenófora, a mesogleia apresenta abundante colágeno, ela é bastante espessa e ela é flutuante, né? E tem essa questão de terem esse colágeno abundante faz com que esse animal se mostre gelatinoso. A cavidade gastrovascular, ela é um pouquinho diferente enquanto a anatomia interna dos quinidários, e ela é parecida com a anatomia interna da classe Anthozoa, dos antozoários, ou seja, da anemona do mar e dos corais. Ou seja, eles, por exemplo, eles já vão apresentar uma faringe, né, um canal faringiano, né, e com certeza o resto da digestão extracelular está também dotada da participação dessas células glandulares que secretam enzimas. Aí, nesse caso, é semelhante com os quinidários. Esses animais são transparentes. Transparentes de maneira que eles são graciosos, são bonitos, né? Alguns deles apresentam tentáculos. Tentáculos são projeções epidérmicas. Essas projeções epidérmicas estão em torno da boca. Alguns, outros não têm tentáculos, não tem nenhum tentáculo. Agora, quando eles apresentam tentáculos, eles ainda apresentam umas estruturas menores, chamadas de tentílios. Tentáculos e tentílios têm cílios. E os tentáculos, basicamente, apresentam células que secretam substâncias pegajosas, são mucosas pegajosas, e que essas substâncias pegajosas, elas vão participar da captura da presa. Quando o animal não apresenta tentáculos, na epidermis desse animal, se apresentam também estas células, né, que são secretoras de substâncias mucosas, que são também conhecidas como coloblastos, né? Bom, então, a diferença dos quinidários, que, como a gente disse, os quinidários têm quinida, que são substâncias urticantes, e portanto, eles têm células nematócitos, né? Então, comparativamente, esses animais, para capturar sua presa, já estou me adiantando, são animais também predadores, eles têm nos tentáculos células que secretam essas substâncias adesivas, pegajosas, certo? Nos tentílios também há cílios que também participam da captura da presa. Bom, já falei da cavidade gastrovascular, para vocês terem uma ideia, o tenóforo aqui, né? Parece uma carambola mesmo, né? Uma carambola do mar, é fruto carambola. Eles têm esses pentes, conforme seu nome, né? São placas que se apresentam em fileira, e essas são placas que têm abundantes cílios. Esses cílios participam da locomoção desse animal, né? Agora, vocês estão observando aqui a região oral, onde está a boca, né? Esta região oral, aqui a boca. Professora, Oi? Pode falar. desculpa o atraso, é que quando você for falar da cavidade gastrovascular, aqui deu uma falha. Então, a cavidade gastrovascular deles é parecido com a das anêmonas e dos corais? Sim, das anemonas que são da classe Anthozoa. Por quê? Porque no caso da classe Anthozoa, vocês se lembram que eles já têm a faringe, né?
Embora a cavidade gastrovascular da anêmona seja fragmentada, você se lembra? Ela já tem uma estrutura que conduz o alimento até a cavidade, como vocês estão observando nessa ilustração aqui, ó. Tem a boca, tem um canal faringiano, certo? Logo tem a faringe e logo vem toda essa região aqui embaixo, já é a cavidade gastrovascular. Ou seja, o alimento ele vai ser conduzido da boca, através do canal faringiano, faringe, para a digestão extracelular na cavidade gastrovascular. E completar a digestão depois nas células, né? Das células da endodermis, no caso, porque eles são, como eu já falei, são animais triblásticos, a maioria deles. Entenderam? Entendeu? Sim, Pro, obrigada. Ok. Então, aqui temos, aqui nessa boca, a região oral, né? E nesta outra região, que seria a região aboral, aqui se encontra um órgão chamado órgão aboral. Nesse órgão interessante, porque ele concentra as funções sensoriais desse animal. Então, aqui, por exemplo, se encontra uma rede de células nervosas, né? Quando a gente falou dos quinidários, e em função das células nervosas ou da função sensorial, percepção de estímulos, eu disse que eles têm células difusas, né? São células difusas e que estão espalhadas de maneira que elas não conseguem fazer sinapses, mas que elas têm, têm respostas junto às células musculares, né? Que elas dão as respostas dessa percepção de estímulos. Esses animais já têm essa concentração de uma rede de células nervosas nesse órgão aboral, nessa região aboral. Ali também estão os estatocistos. Por que estatocistos? Os animais são aquáticos, né? Aquáticos e todos marinhos. E eles têm que se equilibrar em relação ao corpo d'água. Então, o equilíbrio, na verdade, é controlado por essa estrutura sensorial chamada estatocisto. Algumas espécies também de ctenófora, eles podem também apresentar ocelos nesta região, né? Ocelos que são fotorreceptores. Assim como eu falei para vocês, no caso dos quinidários, e falei dos cubozoa, né? Os cubozoários, que apresentam ocelos como fotorreceptores. Algumas espécies também aqui vão apresentar. Logo, vocês estão observando nessas plaquinhas que estão observando ali, né, essas placas ciliadas, já disse que os cílios participam da locomoção, mas também em essas placas, esses ctenóforas também podem apresentar células que estão ligadas com a bioluminescência. Então, é interessante que esses animais têm esta forma de se defender também em função da bioluminescência. Bom, aqui tem os tentáculos, né? No caso, esses aqui são de uma classe chamada tentaculata, e esse que estão vendo aqui agora não tem nenhum tipo de tentáculo. Voltando ainda, aqui tem os tentílios, vocês estão vendo tentílios nessas essas estruturas mais afinadas que estão em torno dos tentáculos, né? E que têm abundantes cílios. Então, estas estruturas presentes, como volto a salientar, para captura de alimento. Este seria um representante de um tenófora que não apresenta tentáculos nem tentílios, né? E o gênero é o Beroe, né? Que vocês estão observando até aqui estas placas que vocês estão observando, estão vendo também bioluminescência, né? Ali a gente pode salientar com esta outra ilustração, aonde estão localizadas estas células que são chamadas de colócitos ou
coloblastos. São as células típicas dos tenófora. E a gente pode observar aqui, essa aqui é a epidermis, né? Esta lâmina basal, uma célula mioepitelial, conforme a gente vai poder observar aqui a mesogleia, a base da lâmina basal, a mesogleia, que eu falei que ela é abundante. Então, está entre a epidermis e a lâmina basal, né? Esta inserção de células colócitas, células que são secretoras de substâncias que já disse que servem para a captura da presa, que são pegajosas. É, bom, eu estava falando também da bioluminescência e eu disse também que em toda essa fileira de pentes, né, se encontram células. Essas células são chamadas de fotócitos. Fotócitos, portanto, são responsáveis pela bioluminescência e têm função de defesa ou de atração, certo? Temos aqui um exemplo de uma espécie, né? A Eurantheia bexiligera, que libera tinta, ela tem ainda uma secreção de tinta bioluminescente avermelhada, né? E ela é, além de ser avermelhada, ela é brilhante. E ela libera isto para se defender de suas, para se defender de suas, ah, de seus predadores, né? A gente aqui tá complicado esse notebook agora, meu Deus. Bom, tá atrapalhando aí vocês ali. Esses seriam os pentes, e conforme eu falei, essa fileira que ele tem, né? E ali estamos observando com mais detalhe, né? Em toda essa região dos pentes, essas células, né? Que os fotólitos que têm como efeito essa bioluminescência. Outras características do xenófora, quanto ao habitat, já disse que são marinhos, eles são planctônicos. Planctônicos, a gente vê a coluna d'água, então, teriam mais na superfície. Alguns são epibênticos. Bentônicos, animais bentônicos são aqueles que estão na profundidade, né, dos corpos d'água. Então, acima dos bentos, são os epibênticos, em torno de 3.000 metros de profundidade. O tamanho vai variar também de alguns milímetros até 1,5 metro, né? Eles não são de tamanho tão avantajado, né? Mas tem um representante de várias espécies, na verdade, do gênero Cestum, que atingem até mais de 1 metro de tamanho. Já dissemos que eles são predadores, o modo de vida é livre, são solitários, né? A respiração é por difusão, a excreção, eles não têm nenhum tipo de estrutura, nenhum tipo de sistema excretor. Portanto, a osmorregulação ela vai acontecer através de osmoses, né? Osmoses nas células no caso, nas células epidérmicas, nas células ah, da gastroderme, enfim. Então, por osmorregulação para equilíbrio osmótico e também equilíbrio hídrico. Na alimentação, principalmente eles capturam crustáceos, né, que são planctônicos, que são microcrustáceos, né, que estão fazendo parte do plâncton, né, do plâncton marinho. E ali vocês veem este animal com seus tentáculos, ali estão mostrando aqui, e os dentilhos, que são abundantes na hora da captura. Captura, nesse caso dos animais, no gênero Pleurobrachia, por ter tentáculos, mas não é apenas
por esse meio. Aqueles que não apresentam tentáculos, como falei, eles fazem o quê? Uma captura de giro, né? No caso da Beroe. Então, não tem, alguns têm tentáculos bem simples, não tanto, com tantos dentilhos, conforme a gente observou, ou então, aqueles que são dessa classe, que são classe nuda, eles não apresentam tentáculos e, portanto, eles têm que se virar para capturar. E eles fazem com captura de giro mesmo. Quanto à locomoção, já também me adiantei, né? Eles utilizam cílios para se locomover. Então, de maneira que eles não são muito ágeis para poder se deslocar de um lugar para outro. Eles são devagar, eles não são animais com uma dispersão muito rápida, né? São os cílios que participam basicamente da locomoção. Possui um mecanismo também de propulsão, esse mecanismo de propulsão também, junto a esses cílios, está ligado justamente a todas essas fileiras, né, de placas que eles apresentam e formando esses pentes, né? E, portanto, como volto a salientar, basicamente os cílios são os responsáveis por esse deslocamento. Ali a gente pode estar observando o deslocamento deles, né, através de todos esses cílios, e a bioluminescência também. É, aqui, nesse caso, os pentes para locomoção, que tem, além de bioluminescência, tem abundantes cílios novamente, né? Agora, ainda existe a possibilidade de que as células musculares, né, participem ativamente da locomoção. Isso basicamente acontece nesse gênero na verdade, são chamados de cestídeos, né? E também os plactenídeos, né? E que no caso são da classe nuda, não apresentam tentáculos. E, portanto, as ondulações musculares, as células musculares, elas facilitam a locomoção, junto com os cílios, que também são abundantes. Então, eles podem apresentar esse tipo de locomoção que parece uma fita mesmo, né? E bastante transparente. Quanto à função sensorial, também tentei explorar com a primeira ilustração, e eu disse que essa rede nervosa, ela é epidérmica mesmo, né? E ela vai recepcionar o estímulo, né? E o efeito desses estímulos, eles vão ser controlados através das placas ciliadas que são locomotoras. Os estatocistos para equilíbrio, já disse, né? Os ocelos para percepção de estímulos físicos, basicamente luz. Quanto à reprodução, tenófora, eles se reproduzem assexuadamente por regeneração ou também reprodução clonal. Então, eles têm abundantes células germinativas, né? Células totipotentes, ou a gente também chama de células tronco, que permitem sua reprodução assexuada por regeneração. Além da reprodução assexuada, eles também se reproduzem sexuadamente. Então, a maioria deles é hermafrodita ou monoica, ou seja, eles têm ambos os sexos. A resposta a estímulos, né, luminosos, eles vão estar em função, com certeza, também da temperatura, né, da luminosidade. Em função disso, eles vão estar liberando gametas, ou seja, liberando óvulos, né, os espermatozoides para o corpo d'água. Por quê? Porque a fecundação vai acontecer externamente, ou seja, a fecundação acontece no meio ambiente, que é a água. Agora, as gônadas encontram-se na cavidade gastrovascular. É ali onde eles têm as gônadas, tanto os testículos como os ovários. E a maioria deles faz fertilização cruzada ou fecundação cruzada, né? Embora hermafroditas. Poucas espécies
podem se autofecundar. Então, quando um animal se autofecunda, quando no mesmo momento histórico ocorre a formação tanto de óvulo como de espermatozoide. Então, ali tem chance de se autofecundar. Nos hermafroditas que eu acabei de falar, que tem fertilização cruzada, o óvulo e o espermatozoide se formam em momentos diferentes. Então, não tem chance de autofertilização. O desenvolvimento é indireto. E a larva é a Cidipídia, é assim chamada a larva do stenófora. Quando falamos dos porífera, falamos que eles têm uma larva chamada parenquímela ou anfiblástula. Aqui nesse caso, esses animais têm essa larva cidipídia, e no caso dos quinidários, a larva é a lá plânula, né? Então, estas são uma ilustração que nos mostra aqui, nesse lado esquerdo superior, né, a forma da larva do tipo Cidipídia, larva da classe tentaculata, onde estão ali os tentáculos, né? Então, são vários tipos de formas de acordo com a classe. Classe, na verdade, como já disse, são só duas, mas aquelas que apresentam tentáculos, dá para a gente estar observando a presença ali de tentáculos e dentílios, inclusive, né? Bom, nesse quadro aqui, eu deixei algumas características para estar diferenciando aos tenófora dos quinidários. Algumas características que vocês devem, com certeza, fixar em relação ao desenvolvimento, ambos têm desenvolvimento indireto. Aqui, nesse caso, temos a larva, no caso de Tenófora cidipídia, da quinidária plânula. A presença de nematocistos nos tenófora é ausente, enquanto que os quinidários apresentam nematocistos. Os coloblastos estão presentes nos tenófora e os quinidérios não. A cavidade gastrovascular em ambos, porque ambos são celenterados, né? A sexualidade, os tenóforas são hermafroditas, e no caso dos quinidérios, conforme a gente viu, né? A maioria deles são dioicos ou gonocóricos, também são chamados assim, né? Aqueles que têm sexos separados, são animais gonocóricos ou dioicos. Quanto à musculatura, ali no caso do etenófora, eles apresentam basicamente essa mesogleia abundante, né? Ela é abundante, conforme eu falei para vocês. Né? Agora, os quinidários, tanto é que mesogleia representa a sua musculatura. E nesta é onde também a gente vê que está até mesmo inserida estas células, né, que elas chegam até a base, né, laminar das células, que limita com a mesogleia as células coloblastos. Quanto aos quinidários, a musculatura, né, tem na gastroderme. A gente viu que tem células musculares, inclusive, e elas são, muitas delas são, tem pseudópodes, né, e que agem como se fossem amebas. Você está lembrando dessas células musculares e que elas vão agir na musculatura desse animal. Quanto aos cílios, as células ciliadas dos tenóferas são multiciliadas, tem muitos cílios, cada célula tem um grupo de cílios. Agora, nos quinidários, as células são monociliadas, apenas tem um único cílio. Células ciliadas a gente encontra em quinidário na gastroderme, né? Delimitando a gastroderme. E essas também servem para captura do alimento que está sendo predigerido na cavidade gastrovascular, né? E para poder levar para a célula, no caso da gastrodermis, onde acontece no vácuo digestivo, né? Onde se completa a digestão
intracelular. Então, nesses animais, também há digestão extra e intracelular, em ambos, tanto nos ctenóforas como nos quinidários. Ambos são, com certeza, predadores. Essa já é uma semelhança. Bom, quanto à classificação, já disse, a classe tentaculata, que tem tentáculos pares, tem, aqui também são 5 ordens da classe tentaculata, a Cidipídia, a Thalassacalcida, a lobata, a cestida, a plactenida, enfim. E a classe nuda, que é essa ordem que não tem nenhum tipo de tentáculos, né? Que é a Aberoideia, conforme vocês observaram, inclusive a larva. Aqui na classe tentaculata temos a ordem Cidipídia, ali para vocês terem uma ideia de cada uma delas, uma foto de cada espécie, né? Outro representante aqui dos Thalassacalcida, o Bolinopsis. Esse Bolinopsis, ele tem várias espécies, se encontram inclusive aqui no Oceano Atlântico, da ordem Lobata, a ordem Cestida, e os Platitenida, que é aqueles que fazem regeneração, né? Aqueles que se regeneram. A classe nuda, temos aqui a ordem Beroideia, né? Ali, a Beroe, que é o gênero, na verdade, com várias espécies, né? E Beroideia também, ela está bastante distribuída nesse Oceano Atlântico também. Bom, isto em relação a tenófora. Tem alguma pergunta em relação à tenófora, gente? Tem alguma pergunta em relação à tenófora? Alguma pergunta, alguma colocação? Podem Ô, perguntar. professora, Oi, eu não entendi direito sobre a reprodução. tá. Reprodução. Então, eu vou explicar aqui, gente. Olha, os tenófora podem se reproduzir assexuadamente como sexuadamente. Quando se reproduzem assexuadamente, quando eles estão regenerando. Então, a regeneração é assim, eles perdem parte do seu corpo e eles podem voltar a regenerar aquilo que eles perderam. Isso por quê? Porque eles apresentam células totipotentes, ou células tronco, ou células germinativas, né? Então, essa é uma forma de reprodução assexuada. A reprodução sexuada, no caso, os animais são hermafroditas, né? E se são hermafroditas, eles têm ambos os sexos, certo? Eles poderiam se autofecundar, um animal que tem ambos os sexos, ou seja, ambas as gônadas, eles poderiam muito bem se autofecundar, mas não se autofecundam todos. Algumas espécies, conforme eu falei, podem se autofecundar, certo? Mas por que não se autofecundam? Por quê? Porque as gametas, na verdade, eles se formam em momentos históricos diferentes. Momentos históricos diferentes. O que significa isso? Primeiro se forma a gameta masculino, por exemplo, espermatozoides, e depois o, o gameto feminino, que seria o óvulo. Então, não tem chance de se autofecundar. Então, quando se forma o espermatozoide, ele vai ser liberado através de onde sai esse espermatozoide? Através da boca. Porque esses animais só têm um único orifício, que é a boca, né? Entra alimento, todo o produto da digestão, descrição vai embora pela boca. Da mesma forma, as gônadas que se encontram na cavidade gastrovascular, ali elas vão formar as gametas, e essas gametas vão ser liberadas para o ecossistema aquático, onde gameta masculino e gameta feminino vão se encontrar, e ali eles vão dar lugar a quê? A essa fecundação. Então, a fecundação ocorre no ecossistema aquático. Por isso que a gente chama que esse animal tem fecundação externa. Então, uma vez que se forma, ocorre a fecundação, o ovo-cigoto, ele vai completar seu desenvolvimento embrionário, e a partir desse desenvolvimento embrionário,
né, completo deste ovo, vai eclodir o ovinho e vai emergir uma larva. Essa larva deste ostenófora é chamada de citipídia. Dependendo da classe do tenófora, né, é a estrutura da larva, ela pode ter até mesmo os pré-tentáculos já, né, inclusive até os dentílios. Agora, aqueles tenóforas que não apresentam essas estruturas, são aquelas da classe nuda. Entendeu? Entendeu, Cícera? É Cícera quem está Sim, Pro, perguntando. obrigada. É Cícera, né, quem perguntou. Certo? Obrigada. Ok. Tudo bem, então, gente? Vamos continuar? Tem mais alguma pergunta ou não? Filo plateuminte. O filo plateuminte é aquele filo que eu há pouquíssimo tempo falei na filogenia dos metazoa, né? O filo bilatério. Bilatério seriam aqueles animais que têm simetria bilateral. E o nome, também, novamente, né? O nome plateominte está em função a uma característica da anatomia externa. Então, plate é plano, eumintes, verme. Esses animais têm a forma de um verme e são planos, né? Plate euminto. Tem algumas características que são parecidas com os filhos que a gente estudou, né? Por exemplo, eles são triplásticos, semelhantes com os tenófora, diferentes dos quinidários, porque os quinidários são diblásticos, né? São protostômios, assim como os quinidários e como os tenófora, de maneira que o blastóporo do desenvolvimento embrionário, origina primeiro a boca. Como já disse, tem simetria bilateral. O animal que tem simetria bilateral, né? Tem um plano que divide o corpo em duas partes iguais, né? Duas partes, onde a gente pode encontrar uma região anterior, uma região posterior, a região dorsal, a região ventral e também a região lateral, né? Em nosso caso, nós temos simetria bilateral e os plateumintos são os primeiros na escala zoológica em apresentar simetria bilateral de todos esses filhos que a gente está abordando. Então, é diferente de um radiata, que somente encontramos do eixo do corpo, a região oral e a boral, não é mesmo? Ou de aqueles que não têm simetria, que não temos como encontrar em uma dessas regiões. Então, os bilatérios, é importante que a gente saiba qual é a região anterior, qual é a região posterior, qual é a região dorsal, a ventral, porque dependendo da região, eles podem apresentar estruturas na região dorsal, como na região ventral, e enfim, para que sirvam na classificação taxonômica deste animal. Bom, esses animais, embora triblásticos, não possuem nenhuma cavidade interna, né, que esteja revestida pela mesodermis, né? São triblásticos, têm ectodermis, endodermis e mesodermis. Então, como não tem essa cavidade interna que está revestida completamente pela mesodermis, né, eles são considerados acelomados. Por sinal, não tem nenhum tipo de cavidade interna, né, nem parcialmente dividida, ou revestida, também não. O corpo é alongado e achatado, tanto dorsal como ventralmente. Nesse filo, nós encontramos representantes de vida livre, né, e parasita. A maioria deles da classificação dele, né, é parasita. Mas temos os de vida livre, que agrupa, né, a plateumintos habitando ecossistema aquático, seja marinho, como dulcícolas, né, ou seja, são de água doce, e também representantes que habitam ecossistemas terrestres que têm um alto teor de umidade. Então, lugares bastante úmidos,
a gente pode encontrar, sim, plateumintos da classe Turbellaria, a única classe que é de vida livre. Agora, o resto de classes, que tem a classe trematoda, a classe cestoda, né? A classe monogênia, por exemplo, são parasitas, tanto endoparasitas, ou seja, parasitam animais, ou geralmente vertebrados, né? Endoparasitas, ou seja, parasitam seus sistemas, geralmente sistema digestório, ou ectoparasitas, eles podem estar aparecendo externamente também. Então, o habitat desses animais de modo de vida parasitário é o hospedeiro, né? Agora, quais são as características desses plateumintos? E aqui eu vou estar salientando aos turbelária. A função sensorial, né, é interessante porque são os primeiros animais também na escala zoológica em apresentar essa região anterior, né, com como se fosse uma cabeça, como se fosse, entre aspas, né, e que a gente pode chamar de cefalização, entre aspas. Por quê? Porque ali está concentrados os gânglios nervosos. Ou seja, o que é um gânglio? Gânglio é uma agrupação de células nervosas, né? Ou neurônios. E eles estão agrupados para quê? Para dar respostas às funções sensoriais, às células sensoriais, por exemplo, né? E ali eles podem coordenar melhor suas respostas, né? É diferente de um animal como o caso dos quinidários, que foi o primeiro filho que apresenta células nervosas, né? De forma difusa, ou então os tenófora, que também apresentam uma rede de células, né? Mas que eles não conseguem coordenar tanto quanto um gânglio. Então, além de ter gânglios nervosos que estão na região anterior do corpo do plateuminto, que isso já é cefalização, né? Seria um protocérebro. Protocérebro significa o quê? Um cérebro mais assim primitivo, de onde vão partir dois cordões nervosos ao longo do corpo, ou seja, em sentido longitudinal. De maneira que o animal vai perceber e responder a estímulos, inclusive em qualquer outra região do corpo dele, certo? Por quê? Porque ele já tem cordões nervosos que estão distribuídos ao longo de seu corpo. Ainda na região anterior, essa cefalização, e na região lateral do corpo deles, eles apresentam projeções epidérmicas, onde se encontram também estruturas ligadas à função sensorial. Ali, por exemplo, para aqueles que são aquáticos, eles apresentam estatocisto para o equilíbrio. E essas regiões que parecem orelhinhas, né, que são mais dilatadas externamente, elas concentram a função quimiorreceptora. Ou seja, eles podem ali perceber estímulos químicos. Ainda nessa região cefálica, e eu acabei não colocando nesse slide, mas eu estou falando agora, nessa região cefálica também a gente encontra, no caso destes animais que são da classe turbelária e são de vida livre, também ocelos ou olhos simples, que são fotoreceptores, né? Olhos simples, fotoreceptores, ou seja, eles percebem, né, a luz, até mesmo a intensidade da luz, eles conseguem perceber. Bom, quanto ao sistema excretor, aqui temos outra novidade. Então, na verdade, já temos duas novidades comparadas com os outros filhos que a gente está falando, né? A segunda novidade é o sistema excretor. Eles já têm estruturas tubulares, né?
com células especializadas para poder estar coletando e removendo os produtos ou excretas, né, que vão fazer parte da excreção. Por exemplo, excesso de água, eles também têm que eliminar, né? Como produtos de excreção. Produtos nitrogenados são eliminados através das células flama. Por quê? Porque a gente faz uma diferença, né? Daquilo que é produto da digestão do produto da excreção. Isso é importante que a gente fixe, né? A excreção é a eliminação de produtos nitrogenados que fazem parte do metabolismo das proteínas. E também água. Água, que é excesso de água. Então, estas células que fazem esta eliminação através justamente de um porinho, um poro chamado um poro excretor, que ele fica na região lateral do corpo do animal, né? É denominada como célula flama. Célula flama, logo, logo eu vou mostrar para vocês uma ilustração, que elas têm um tufo de cílios. Um tufo significa o quê? Um agrupamento de cílios, que eles estão em constante batimento e assim facilitando a eliminação desses produtos da excreção, que devem ser eliminados para fora ou para o meio ambiente através desses poros excretores, né, que saem, né, desses tubinhos, né, e desta espécie de filtração das células flama. Por isso, também são chamados de protonefrídeos. Protonefrídeos. Nefrídeos vem de rins, né? Seriam os rins. Proto seriam rins primitivos, que estão estruturados em células e túbulos que conduzem, túbulos ou canais que vão estar conduzindo essas células e eliminadas por um orifício chamado poro excretor. Quanto à respiração, a respiração, eles não têm nenhum tipo de estrutura que faça troca de gases ainda, né? Platermito não tem, a gente viu também que no caso do tenófora não tem, quinidário ainda não, e porífera muito menos, né? Então, é por difusão. Todos esses filos, né, acabam respirando, trocando gases por difusão. O que significa isso? Seria um transporte, no caso de gases, de um ambiente de um compartimento de maior concentração para um de menor concentração. Então, é isso o que acontece na troca de gás. Quanto ao sistema digestivo, esse animal tem um sistema digestivo incompleto, né? E é incompleto por quê? Porque ele tem boca, mas não tem ânus. A boca é o único orifício, portanto, tanto de entrada como de saída de resíduos que fazem parte da digestão. Então, a boca segue a faringe. Esta faringe, ela pode ser simples, um tubinho simples, pode ser uma espécie de um bulbo, é como se fosse um bulbo de um termômetro, parecido, né? Vai depender muito do que essa turbelária, esse platomito turbelária se alimenta, tá? E o intestino deles é ramificado, de maneira que nesse intestino ele vai acontecer a digestão, né? A digestão extracelular. É bastante ramificado. Então, o sistema digestivo desses animais é bastante incompleto. O hábito alimentar, eles são carnívoros, e quando são carnívoros, na verdade, eles são necrófagos, né? Estamos falando dos turbelária, volto a salientar, né? Dos turbelária de vida livre. Carnívoros ou predadores, e quando predam, eles são também necrófagos. O que significa ser necrófago? É um animal que se alimenta de animais mortos. Herbívoros, alguns sim se alimentam, por exemplo, em ecossistema marinho, se alimentam de algas.
simbiontes, alguns podem fazer simbioses também com outros animais, comensais ou exfoliativos. Exfoliativos seriam, agora sim, falando dos parasitas. O hábito alimentar exfoliativo significa tirar nutrientes de seu hospedeiro. Eles tiram nutrientes, se alimentam dos nutrientes do seu hospedeiro. E por isso tem modo de vida parasitário e hábito alimentar exfoliativo. Bom, é interessante que os plateumintos, esses plateumintos turbelária, eles também têm células que secretam, né, que na verdade são células glandulares. Quando as células secretam alguma coisa, não, alguma substância, essas células são chamadas de células glandulares, porque são as glândulas que secretam, certo? Então, essas células que são glandulares são chamadas de rabditos, e elas secretam substâncias mucosas. Essas são bem parecidas com essas substâncias mucosas que também secretam os coloblastos dos tenófora, né? E que servem para capturar presa. No caso desses animais, essas substâncias mucosas, elas servem sim para ajudam também com certeza na captura da presa, mas são importantes para evitar a dessecação desse animal, por exemplo, aqueles que habitam no ecossistema terrestre, e também participam também da locomoção. É interessante que esses animais, os turbelários, eles também estão provistos de abundantes cílios na região ventral. E nessa região ventral, onde se concentram as células secretoras de substâncias mucosas, ou seja, de rabditos. Assim, o animal se locomove por deslizamento. Então, ele desliza através desses cílios e das substâncias mucosas, né? Muitas vezes em direção à luz, né? Por conta até do seu sistema sensorial ou dos seus fotorreceptores, ou em direção a uma presa, por exemplo, sinalizada pelas aurículas, que são quimioreceptoras. Nesses plateumintos, nós temos várias classes, como eu havia dito para vocês. Essa turbelária de vida livre, a trematoda, parasita, cestoda e a monogênia também parasita. Trematoda, cestoda, parasita o homem, inclusive, e outros vertebrados. Agora, as monogênias, elas parasitam outros invertebrados. Vamos falando agora desta anatomia, né, interna dos turbelária, da classe turbelária, continuando e salientando a turbelária porque é nossa disciplina é zoologia dos invertebrados de vida livre. Embora Plateumintos se destaque pelos parasitas, eu só vou apresentar rapidamente os parasitas, mas vocês estão percebendo que estou mais me concentrando nos turbelários, ok? Bom, ali vocês podem observar essa epiderme ciliada que eu falei para vocês, ela tem abundantes cílios na região ventral, vocês estão vendo aqui toda esta região dorsal, né, e essa região ventral, todas estão provistas de abundantes cílios. Na epiderme, eles estão, ó, bem na região lateral do corpo do animal, se encontram os poroexcretor. Esse poroexcretor, estão vendo aqui, que ele está ligado a esses tubos, né? Esses tubos, ou também canais excretores, conhecidos assim, as células flama. Estas células flama, que tem o tufinho perdão, que o tufinho de cílios, que eu falei, que batimento ciliar vai facilitar, né, a filtração desses produtos de excreção e ali, a partir desse poro excretor, eliminar os produtos nitrogenado do metabolismo das proteínas, como também excesso de água. Bom, a gente também pode observar aqui a localidade, um aspecto que eu não escrevi nos slides, mas que aqui eu estou salientando. Interessante que na locomoção desses animais, além dos cílios, também é a presença da musculatura dorsal, ventral,
longitudinal e circular. Tá vendo essa musculatura dorsiventral, né? Dorsal e ventral. Tem a musculatura circular e a musculatura longitudinal. Então, quando o animal se desliza, ele pode, por exemplo, virar até se esticando, né? Pode se locomover se esticando, ou pode se tornar pequeno e ficar circular. Isso por quê? Graças à sua musculatura. Então, na locomoção dos turbelária, participa também, além dos cílios, a musculatura, que é longitudinal, circular, dorsal e ventral. Essa também é outra novidade quando comparado com o tenófora, com os quinidários, ou então os poríferos. Observamos aqui que esses animais são monoicos, né? E, portanto, estamos observando os órgãos do sistema reprodutor, e aí seriam as gônadas, né? Testículos e ovários. Bom, como esse aqui é o corte transversal, então está dando para ver o intestino ali, que eu falei que o intestino é ramificado, né? Aqui, nessa ilustração, está dando para ver essa cefalização dos gânglios nervosos ou gânglios cerebrais, ou também a gente chama de protocérebro, né? Então, conforme eu falei, na região cefálica há um par de gânglios nervosos, né? E ali seria, então, todo um agrupamento de células nervosas chamadas de neurônios, formando gânglios, e a partir de cada gânglio, ó, um cordão nervoso que se estende ao longo do corpo em sentido longitudinal. Então, são dois, né, cordões nervosos em ambos lados do corpo do animal. Nessa ilustração, a gente está observando toda essa região anterior, se vocês estão observando aqui, esses são os ocelos. Esta aqui é a planária, a famosa planária, que é o protótipo dos turbelária, né? E que são bastante estudados, inclusive hoje por conta das células tronco, bastante estudadas para entender essa questão da regeneração, é bastante estudado pelos cientistas. Ó, então, a planária aqui nessa região cefálica, região anterior, está aqui os fotoreceptores, que são os ocelos, percepção de estímulo físico, portanto, a luz, e essas estruturas dilatadas aqui, que parecem orelhinhas, né, são as aurículas, que são quimioreceptoras. Bom, aqui, a boca desse animal se encontra nesta região aqui, ó, na região ventral. E eles têm a faringe, como falei, a morfologia da faringe vai depender muito do que esse animal se alimenta. Se é uma faringe simples ou ela é mais bulbosa, como acontece nos carnívoros. Aqui, esta faringe, né, ela é protrátil. E o que significa isso? Que ela tem células musculares. E por conta dessas células musculares, esta faringe ela pode ser protraída, quando a gente fala protraída, é para fora, ou ela pode ser recolhida e ela retraída, né? São dois termos que a gente utiliza. Então, a faringe protraída é protrátil, ela vai para fora, e ela pode ser recolhida depois, né? Tem toda essa região da boca. Toda a cavidade digestiva está ramificada, portanto, ela está representada pelo intestino, né? Ramificado. Aqui, para entender os fotoreceptores, que eu já falei para vocês, não, são células fotoreceptoras, portanto, eles vão perceber estímulos dos raios da luz, células pigmentadas. Eles não distinguem imagens, somente a luz e uma fonte de luz, na verdade, né? Somente distinguem a fonte de luz. O sistema excretor, novamente, já salientando aqui, ilustrando, basicamente,
novamente aqui, então seria esse sistema, que seria as células flama, formada por todo esse sistema, por esses túbulos excretores. Aqui são as células com esse tufinho de cílios, né, que eles vão fazer a filtragem desses produtos de excreção, e a excreção vai sair pelos poros excretores. Aonde? Nesta região lateral, em toda esta região lateral do corpo do animal, aqui, né, se encontram os poros excretores, né? E eles são efetivamente eliminados. Bom, os selos aurículos eu havia falado já, essa ilustração. E aqui, esta ilustração, eu achei que estava bem nítida a faringe protraída, ou seja, elas vão para fora, que está a boquinha, né? E depois ela é retraída. Toda a cavidade gastrovascular. Gastrovascular, por quê? Porque é ali onde ocorre a digestão, a cavidade gastrovascular, que não é mais que o intestino ramificado. Quanto à musculatura, já falei para vocês, mas ali é interessante salientar aqui essas células glandulares, né, que secretam substâncias mucosas e são pegajosas, e como já falei, participam de manter a umidade no corpo do animal, evitando que ele desseque, e também participar do deslizamento ou da locomoção, e também ajudam também a, a captura da presa também, tá? Bom, a reprodução. Quanto à reprodução, eles também se reproduzem assexuadamente, né? E a reprodução é por fissão binária ou cisciparidade. Não esqueçam que toda reprodução assexuada é simplesmente mitose, não há variabilidade genética. Então, uma célula filha, ela vai se dividir perdão, uma célula mãe se divide em duas células filhas, idênticas à mãe. Da mesma forma que esse animal, a fissão, ela vai acontecer mais ou menos na faringe, e ela vai se dividir, né, fissão binária em no caso, planárias, em duas planárias. O alto poder de regeneração que tem os turbelária, né? Aqui, eles têm um alto poder de regeneração graças a ter abundantes células germinativas na epiderme, né? Ou células totipotentes, né? Que são responsáveis por esta regeneração, de maneira que eles podem regenerar a região que eles perdem, né? A região cefálica, por exemplo, ou a região posterior, dependendo como eles estão perdendo as partes, eles se regeneram. E novas planárias. A maioria deles é monoica ou hermafrodita, né? São pouquíssimas espécies dioicas, no caso são dos plateumintos em geral. As dioicas, na verdade, só encontramos em uma classe dos plateumintos, que é a trematoda, e ali temos o Schistosoma mansoni, que é o vermiplateuminto responsável pela esquistossomose, né? Que é ele que causa esquistossomose. O barriga d'água, esse é dioico, mas o resto são monoicos, tá? Ou hermafroditas. E os turbelária são realmente monoicos. Então, a fecundação é interna, mas ela não é autofecundação. Não acontece autofecundação nos turbelária. Agora, existe autofecundação numa classe de plateuminta, que são a classe cestoda, que são as tênias. As tênias, elas sim se autofecundam. Por quê? Como já falei há pouco tempo, no mesmo momento histórico se forma tanto gameta como espermatozoide. Então, ali, a chance de ter autofecundação. Agora, nesses turbelária, a fecundação é cruzada, embora sejam hermafroditas. Dentre os plateumintos, a gente pode encontrar desenvolvimento direto, no caso dos turbelária, eles não apresentam nenhum tipo de larva, o desenvolvimento é direto, e também podemos encontrar desenvolvimento indireto nos plateumintos, basicamente nos parasitas. Várias formas larvais e vários nomes também eles têm.
por exemplo, algumas que têm cílios, no caso dos miracídios, por exemplo, miracídio já é um nome de uma forma larval, no caso até mesmo na esquistossomose, né, a esquistossoma manzoni, vai ter essa forma de larva, e outra mais avançada vai mudando de nome, pode ser uma cercária, enfim, com morfologia diferente de acordo com o seu desenvolvimento. Então, desenvolvimento direto, no caso da classe turbelária de vida livre, e indireto nos parasitas, né? Ou seja, tratamentos de modo de vida parasitário. Para terem uma ideia aqui, né, a fissão binária, aqui está a fissão, vai acontecer bem na altura da faringe, e a planária se divide em duas, né? E a regeneração, como já disse, planária tem abundantes células totipotentes, ou células-tronco, na sua epiderme. E estas células totipotentes são chamadas também de células neoblastos. Então, as células neoblastos são células responsáveis pela regeneração. Esse alto poder de regeneração, então, se essa planária, por exemplo, está cortada em três, vai dar lugar a três planárias. Estão vendo aí? Eles vão regenerar, no caso, essa região aqui, anterior, que perdeu a parte posterior, ela vai regenerar toda essa parte média e posterior. Essa que está cortada na região média, assim, ela vai regenerar tanto a cefálica como a parte posterior. E assim por diante. Então, aquele que perdeu somente a cauda, também a região posterior, né, cauda entre aspas, que ainda não é cauda, né, a região posterior, né, também vai regenerar toda essa parte que ela perdeu, né. É bem interessante isso do ponto de vista de perpetuação da espécie, de maneira que eles têm chance de ter uma vida longeva. Vai depender muito do meio ambiente em que eles têm, né, vivem, né, basicamente da qualidade ambiental, né, porque esse poder de regeneração, ela já garante esse animal de ter uma longevidade, o tempo de vida, né, elevada. Bom, os plateumintos, trematado agora bem rapidinho, né? Somente para estar apresentando vocês, porque vocês vão explorar isso no quarto ano, na disciplina de parasitologia, e somente vou fazer bem rápido, tá? Esses plateumintos trematodas são parasitas, tem todos cutícula protetora. Cutícula é uma estrutura que se apresenta é, e que no caso novidade, né? Porque a gente não viu isso nos anteriores. E no caso dos parasitas aqui, nos plateuminta, a presença de cutícula. A partir deles, já podemos estar falando desta secreção da epidermis. Essa secreção da epidermis, que geralmente ela vai ter colágeno também, né? No caso destas, ela é protetora, ela protege até mesmo o parasita dos ácidos gástricos do seu hospedeiro, tá? Então, eles têm sistema digestivo incompleto, como todo plateuminta, estão parasitando vertebrados, eles têm outras estruturas que facilitam seu modo de vida parasitário, ou seja, uma relação hospedeiro-parasita. E aí eles já apresentam glândulas de penetração, já tem órgãos de adesão, por exemplo, eles apresentam ventosas, e como se fosse aquela ventosa de estar desentupindo a pia, mais ou menos aquela que gruda e suga, né? O líquido, mais ou menos assim, as ventosas para se fixar a seu hospedeiro, ou então ganchos também, que também são de relação com o seu hospedeiro, para poder estar lidando com a região, com o sistema onde eles estão parasitando o seu hospedeiro. E todo parasita tem uma alta capacidade reprodutiva. Isso também é um princípio biológico, né, de perpetuação da espécie. Então, isso, gente, é interessante também salientar que nos invertebrados, como são os dominadores do planeta invertebrado,
né? Tem uma alta capacidade reprodutiva, tá? E isso faz que eles sejam também altamente abundantes, né? E nos parasitas, essa é sua forma. Bom, ali, esse é o esquistossoma manzoni, estava falando dessas ventosas para se fixar, né? A hospedeira, oral, ventral, enfim, né? E no caso desse verme, eles são muito apaixonados, porque eles têm, assim, o macho, né? Tem um canalzinho que aloja a fêmea, e também daí a fêmea embaixo, macho, aloja a fêmea, eles sempre estão juntinhos assim, né? Esse aí, no caso, é dioico, conforme havia falado há pouco tempo, né? Que nos turbelários são monoicos hermafroditas, e esta classe é a única que apresenta dioico, na verdade, tá? Cestoda também é para apresentar a vocês nessa classe solitária, né? Na verdade, são as solitárias, são famosas tênis que a gente conhece, né? Elas são parasitas de tratos digestores, com certeza, dos vertebrados, né? E o corpo deles parecem umas fitinhas, né? As tênis vocês já viram alguma vez, e tem o corpo achatado e segmentado. Mas essa segmentação, ela vai formar uns proglótides, que chamam-se assim, mas são formados por reprodução assexuada por estrobilação. Estrobilação, a gente já viu nos quinidários, né, que é uma segmentação transversal, e esses animais formam toda essa fitinha comprida que eles têm por reprodução assexuada por estrobilação a nível de quê? De células germinativas que eles apresentam no colo. No colo seria como se fosse o pescocinho deles. Ali estão as células germinativas e dali se formam repetidos proglótides ou segmentos que, conforme eles vão ficando maduros, vão ficando mais afastados desse colinho, eles vão ficando mais maduros e ali, portanto, o sistema reprodutor dando lugar já ali a autofecundação, né? O sistema reprodutor que é maduro, portanto, já tem testículo, ovários prontos para se autofecundar, né? E são os últimos que acabam ali até mesmo ruptura de proglótides e eliminando ovinhos junto com as fezes, ovos vão embora para o meio ambiente e assim vão perpetuando a vida destes parasitas, né? Eles também têm cutícula protetora, que é secretada pela epidermis, como eu falei, e que vai estar protegendo esses parasitas dos sucos gástricos do seu hospedeiro. Tá? Essa fitinha que eu falei seria esse corpinho que parece uma fita mesmo, né? Esses segmentos que eles se formam são os segmentos que estão formados por estrobilação e que essa reprodução assexuada acontece bem aqui, nessa região do colo, né? Logo após esta região anterior, onde estão as ventosas e que também é chamada de escolex, né? Aqui, e onde se fixa ao hospedeiro, e cada segmentação ali vai se distanciando até chegar ao proglótido mais assim, na região posterior, que seria aquele que está cheinho de ovos, aqui já seria aquele maduro, ou seja, aqui já aconteceu a autofecundação. Aqui proglótides também, aqui já o que acontece muitas vezes, quando o indivíduo está sendo tratado, ele elimina proglótides, né? Os últimos proglótides, na verdade, seriam os maduros e os medianos, e às vezes os jovens também, né? Proglótides. Portanto, seriam essa segmentação. Os ovinhos seriam mais ou menos assim. Bom, esse aqui é ciclo biológico, eu não vou nem entrar em detalhe, porque isso daí vocês vão estudar na parasitologia, somente para, aqui, como eu já havia falado para vocês, né, plateumintos, eles também têm, também no seu desenvolvimento, eles também utilizam outros hospedeiros intermediários, por exemplo, outros animais como esse molusquinho aqui, né, que é um caracalcinho, né, e que ele faz parte do seu ciclo de vida. E aqui
eu falei também que as larvas, elas são diferentes, né? Larvas aqui, como o caso dessa cercária, que estão vendo ali, que ela já tem uma cauda, inclusive dividida em dois, que a gente chama de bifurcada. Então, plateumintos, essas da barriga d'água, ainda tem essa outra, que é a classe trematoda, e que tem a fascícula, que parece uma folha, né? E ali, somente para apresentar a vocês, como já disse, né? Ali tem uma ventosa oral, na região anterior, da boca, e uma ventosa ventral, né? Logo, também da ramificação do intestino, bem ramificado, eles apresentam toda esta região, né, do intestino, toda esta região das glândulas aqui vitelinas, do vitelo, para estar nutrindo depois os seus ovinhos, né, são também hermafroditas, então testículos e ovários estão localizados nesta região, que é ventosa ventral, e uma ventosa oral, vai se encontrar mais aqui é uma ventosa ventral, e essa aqui é a ventosa oral, onde está a boca, certo? Todo isso aqui são os intestinos ramificados e a glândula vitelina que eu falei para vocês aqui, né? Para nutrir o seu embrião, né? Bom, esta classe monogênea, ela é parasita de outros invertebrados, tá? Então, não vou entrar também em detalhe, porque isso tudo vocês vão ter no quarto ano, na disciplina de parasitologia, tá bom? Bom, é isto. E agora eu quero ouvir de vocês, né? Eu quero ouvir de vocês até que ponto vocês têm dúvidas. Vocês podem fazer isso pelo chat, tá? Vocês podem perguntar pelo chat, vocês podem também perguntar pelo microfone. Também que eu estou aqui pronta para responder suas dúvidas. É pouca informação ou é muita informação? É pouca, né, gente? Porque estou salientando o básico do básico de cada filo, que a gente não tem muito tempo nem para aula prática. Então, eu estou me concentrando no básico de cada filo, certo? Agora eu quero ouvi-los. Vamos ver. Eric disse que não é pouca informação ou é muita informação? Não. Bom, gente, deu tudo certo? Suas perguntas? Tem mais perguntas? Dúvidas? Dúvidas? Estou aguardando suas dúvidas. Realmente, a Cícera disse assim, que realmente é muita informação, é muito ser vivo, tem muita coisa, realmente, mas é assim, ó, o básico do básico a gente tem que conhecer, né, porque a biologia é ampla, muito ampla mesmo. Como vocês estão tendo aula de biologia celular, vocês já estão mais ou menos associando as células, vocês estão conhecendo a estrutura celular, mas cada a grupo animal tem células diferenciadas, não é? É muito interessante isso, né? Porque daí, aqui tem uma pergunta, a Adriana Neumann disse que professora Altenófora fica dentro do filo dos quinidários? Não, não, é outro filho, agora é filo Tenófora. Deixa até mesmo salientar o seguinte, assim, ó, assim como toda a biodiversidade, ela sempre está sendo atualizada enquanto a classificação. E no caso do Ctenófora, antigamente eram consideradas uma classe do filo Quinidária, mas agora não mais, né? Ele é um filo, está na classificação taxonômica atual como filo. Isso vocês têm, inclusive no livro que vocês devem ter baixado, né? O livro básico, né? Do Hickman, e ele está explicando claramente que esses animais já são filo, tá? A mesma coisa vai acontecer em relação a Plateomito.
tem muitos filos pequenos que antes faziam parte, né, dos plateumintos. Agora não, por exemplo, a colomorfa é um filo, certo? Nemerteia também estava considerado, mas agora não, é filo. São filos pequenos, mas que estão dentro dos Lopotrochozoa, conforme a gente vai observar. Ó, aqui está falando, o Alex está dizendo se existem planárias terrestres, com certeza. As planárias terrestres que vivem em terra úmida, são turbelárias, terrestres de água doce, como também marinha. Aliás, os que melhor estudados são os marinhos, tá? Então, planária é nome comum, tá? É nome comum de turbelária. E tem tanto. Essa aqui é a resposta para o Alex. Vocês estão me escutando bem aqui, né, no microfone também? Eu estou aproveitando aqui, viu? Mas planária é nome comum. Turbelária existe tanto em ecossistema terrestre úmido, né? E como ecossistema aquático. Ecossistema aquático, a Dugécia, que é o gênero que a gente trabalha, e a espécie a Dugécia tigrican, que a gente leva à aula prática, a gente pega elas nas alfaces d'água. Então, essas daí já são de água doce, né? Mas elas estão sempre ligadas à vegetação aquática, né? Bem grudadinhas ali. Então, a gente pode pegar ali, sim, esse tipo esse grupo de turbelárias, inclusive para estudar, né? Bom, que outra pergunta? Olha, eu vou deixar o dia que estamos gravando, né? Tá bem gravado. Olha, eu prometo que eu vou deixar também dos Quinidérios gravados para vocês. Só que eu não teve muito tempo de estar cortando ainda os slides, mas eu vou fazer isso esse final de semana. Igual eu vou fazer isto com esta aula, que com certeza vai ficar. Ó, Alex está dizendo que as maiores são marinhas, por isso são as mais estudadas. Olha, não, elas são mais estudadas enquanto fauna, enquanto distribuição. Não é que sejam necessariamente maiores, porque existem também, enquanto maiores se dizem tamanho, o tamanho eles não são avantajados, né? O tamanho é realmente pequeno, atinge centímetros. Tem uma que atinge meio metro, né? E não são de tamanho avantajado, mas eles sim são mais, as marinhas são melhores estudadas enquanto fauna, quanto número de espécies. Os turbelários, na verdade, precisam ser melhor estudados. Não tem muito biólogo estudando turbelária. O que é melhor estudado plateuminto são os parasitas. Os de vida livre ainda tem muita coisa para se conhecer sobre elas, né? E alguns cientistas estão mais interessados na questão das células-tronco, né? Células-tronco, sim, estudadas mais em turbelária, por conta da regeneração. Mas, assim, não é que elas sejam necessariamente as maiores em tamanho, estou falando em número de espécies por terem sido melhor estudadas enquanto fauna. A praga de planárias no aquário, mas eram... Ah, sim. Sim, porque essas pragas que você disse, essas pragas, porque elas reproduziram muito, né? Elas regeneram muito mesmo. E elas tomam conta, se elas têm alimento ali, elas acabam virando pragas porque elas acabam dominando o ambiente, realmente. Elas acabam, sim, em aquário. Elas são muito lindas mesmo. Não é como não gostar delas. Sim, com certeza. Com certeza. Vocês estão ouvindo tudo que eu estou respondendo aqui no microfone, viu, gente? Porque como as perguntas estão sendo bem rápidas, tá? Ok, beleza, Eric. Então, é isso, mas é um motivo de estudo, né, gente? Assim, uma iniciação científica é legal também, estudar turbelária é um motivo legal, associar com a biologia molecular ou
até mesmo com esse estudo das células-tronco, é bastante interessante, certo? Que mais? Que outras perguntas mais vocês têm? Tenófora, não nos pareceu tão lindo esses animais? Não tem nenhuma pergunta do tenófora? Tudo certo? Mais alguma pergunta? Tem mais alguém que quer perguntar? Mais alguma pergunta? Certinho? Tá claro? Entenderam tudo? Se entenderam tudo, então, ok? Tudo certo? Ok. Então, a Cicereia se manifestou aqui. Tudo certo, Vanessa, ok? Então, vamos encerrar nossa aula, né? E no Moodle eu já deixei a atividade que vocês devem encaminhar para mim, que ela está discriminada na apostila, e já falei para vocês em relação à prova parcial, né? Também amanhã estarei deixando tudo certinho no Moodle. Tudo bem? Ok? Então, boa noite para vocês todos. E desculpem novamente todo esse sufoco, tá?